O tédio é como ter que encarar uma geladeira enquanto você tá com fome. Ela não vai abrir sozinha, nem ferrando, e também não vai te entregar comida. Assim como... Bom, também não dá pra comer uma geladeira. Agora, isso soa ridículo, mas a verdade é que enquanto eu pensava nesse vídeo aqui, eu tive que ter um momento de tédio. Eu tive que encarar a realidade, digamos assim, de escolher gravar esse vídeo. Ou simplesmente ficar jogando, ou fazendo qualquer outra coisa que seja mais estimulante do que ir trabalhar. Bom, e na verdade eu sei que o tédio, ele é obrigatório na nossa vida. E eu sei que o tédio é obrigatório na nossa vida. E às vezes você vai, bom, se encontrar em situações de tédio extremo. Como por exemplo, às vezes você vai estar numa fila. Às vezes você tem que esperar alguma coisa acontecer para que você possa prosseguir e fazer outras tarefas. E o tema desse vídeo é justamente sobre isso. É sobre como aprender a lidar com esses momentos onde você não tem nada pra fazer. É sobre vencer o impulso de abrir essa maldita geladeira e pegar logo a primeira coisa que você vê. E eu não tô falando sobre geladeiras. Bom, aqui tá o cronômetro de vocês. Vocês gostaram desse cronômetro, né? Porque aparentemente eu colocar um cronômetro aqui na tela faz você ficar com uma ansiedade extrema. Como se você precisasse que esse vídeo, sei lá, acabasse o mais rápido possível. Mas dessa vez aqui vai ser diferente. Eu tô fazendo justamente a minha parte. Eu tô fazendo vocês se acostumarem a olhar pra um vídeo normal com outros olhos. E eu espero que vocês gostem dessa proposta. É o que, bom, eu estou me propondo a fazer aqui no YouTube. Pois bem, vamos começar esse vídeo com um fato curioso número 1. As coisas, elas ficaram chatas, de repente. Eu considero isso um fato curioso porque não era para as coisas serem assim, né? A princípio, a vida ela se tornou mais maçante. Ao passo em que a gente aprende a fazer um monte de coisa diferente, a gente aprende a gostar de tantas coisas diferentes. Isso é justamente algo curioso, porque, bem, de forma intuitiva, eu acredito que você tenderia a pensar o contrário. Eu acho que por natureza, você achar que sabe mais coisas, ou simplesmente conhecer mais coisas no geral, faria você se entreter mais, faria você gostar mais da vida, ou faria você olhar com olhos diferentes pra coisas simples, ou só assistir uma série e ficar de boa e ficar feliz com isso. Mas não é o que acontece. De forma contra-intuitiva, pensar que uma vida mais abundante, uma vida com mais formas de se entreter, com mais formas de aproveitá-la, com diversas músicas e jogos pra curtir, deveria ser uma vida mais leve. Mas, completamente de forma inusitada, é o contrário. Uma coisa oposta acontece, um efeito oposto é gerado. E agora eu vou entrar com uma linha de raciocínio que para alguns pode ser meio paia, ok? Que seria o seguinte, colocar a culpa nessas coisas chatas da vida, justamente por ela ser mais maçante, em coisas como o celular, que é um forte distrator, ou colocar a culpa nas redes sociais, que prejudicam o seu limiar de atenção. Eu também posso colocar a culpa nos jogos e, no geral, eu poderia dizer assim, de forma muito rasa. Eu seria um homem das cavernas moderno. Eu não vou consumir nada e, portanto, eu vou viver uma vida mais feliz. Sem essa quantidade enorme de estímulos no dia a dia. Ponto. Eu ainda vou abordar sobre a linha de raciocínio que eu acho verdadeiramente eficiente e correta. Vocês vão ver nesse vídeo que eu vou abordar ela de forma quase que perfeita com o tema. Mas o que eu quero dizer com essa linha de raciocínio é que ela vai basicamente elucidar o meu ponto final, digamos assim. Essa daqui é a linha de raciocínio Boomer Pro Max, que é completamente baseada em ignorar totalmente que você nasceu num contexto cheio de celulares, se você for da geração Z ou da geração Alpha, digamos assim. Isso é, basicamente, ignorar que você nasceu vendo celulares a vida inteira. Você nasceu vendo essa tecnologia aflorar mediante o contexto que você nasceu. E o que acontece é que, naturalmente, você não tem escolha senão adotar essa nova cultura. Você não tem escolha senão adotar a tecnologia que está nascendo na sua frente. Você nasce basicamente seguindo as tendências. E eu acho que, baseado nesse contexto, eu tenho uma pequena anedota a vocês. Bom, eu tenho um celular e um computador, na verdade um computador desde que eu nasci, praticamente. Então, desde os 6 anos de idade, eu já tinha acesso a essa tecnologia. E, dá pra ver que eu nasci nesse contexto. Eu tenho muito mais facilidade do que uma pessoa de outra geração, da geração millennial, por exemplo. Agora, uma coisa que acontece, inclusive, eu vou responder essa pergunta pra poder prosseguir pro próximo tema. Acontece que
um cara comentou no meu último vídeo sobre a geração Z que ela não existe aqui no Brasil, nesse contexto. Mas eu gosto de utilizar os termos geração Z, eu gosto de utilizar os termos boomer, apesar deles, enfim, terem surgido fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, eu gosto porque eles abordam uma geração inteira, não a cultura necessariamente. O que acontece é que, né, por causa da internet, nossa cultura mudou muito. E ela mudou de forma, assim, não superficial, digamos assim. Não superficial ao ponto de eu poder utilizar essa nomenclatura da geração Z pra abordar esse tema. Então, assim, pra mim faz todo sentido. Mas voltando ao assunto, eu tenho um computador desde que eu nasci. Eu já teclei milhões de vezes com os meus dedos. Eu já dei 27 milhões de cliques com o meu mouse. É absolutamente possível viver sem um computador? É. Porém, hoje, graças ao contexto que eu vivo hoje, graças à cultura da internet e à cultura dessa globalização, essa economia mais globalizada, eu consigo viver com a internet, né? A internet hoje ela contribui com pelo menos alguns trilhões, chutando baixo, para a economia global. Só uma moeda como o Bitcoin já tem um valor total de mercado de quase 2 trilhões de dólares. Então, existem infinitas formas de você contribuir mais ainda para essa economia aqui dentro da internet. Mas o ponto, pelo menos nesse vídeo, não é falar sobre o mercado. O ponto é, são eras diferentes, com pessoas e propósitos diferentes. E hoje em dia, com a facilitação desse consumo e de entretenimento, a vida ela também se tornou, digamos assim, monótona. A gente já tá acostumado a ver de tudo, sabe? Mesmo não vendo nada. Quantas séries ou vídeos você já não viu? Tudo é meio que previsível, né? Quantas videoaulas você já viu lá atrás que hoje você não consegue nem lembrar o assunto? Porque, bom, o tempo foi passando, você saiu do fundamental, saiu do ensino médio, as coisas que você não precisava utilizar, você foi deixando pra trás. Então, tudo meio que pode ser trivializado ao ponto de se tornar banal. Eu discorro sobre isso em um dos meus últimos vídeos, mas, enfim, meu objetivo não é falar sobre isso. O negócio é, tenta imaginar como seria viver sem a internet, sem o celular ou sem o computador. Com toda certeza, você não teria tantos problemas com o tédio, eu imagino. Afinal, ele é produto de um desmotivo. Algo no seu cérebro que faz você não agir mediante a uma vastidão de coisas que você provavelmente poderia fazer, sabe? Então, adivinha qual é a primeira coisa que você faz quando tá no tédio? É sair dele. Isso é uma resposta natural. Inclusive, falando sobre essa resposta natural, eu posso dizer o seguinte acerca da minha infância. De que, às vezes, cara, eu sinto saudades. Sabe por quê? Porque tudo era tão novo. Tudo era recente. Parecia que as coisas... Sabe, parecia que eu tava tirando proveito de cada momento. Então, a menor das coisas te animava nessa época, porque, sei lá, você fazia um aviãozinho de papel ridículo, sabe, pequeno, mas aquilo era muito mais divertido do que só ficar no tédio, do que só ficar quieto. A gente aprendeu, sabe, desde sempre, a odiar o tédio, porque ele não move a gente. Ele não gasta a nossa energia. Ele não tem, sabe, aquela finalidade de ajudar a gente, né? De ajudar a gente a se entreter. Então, por muito tempo, o meu pensamento sobre o tédio, ele se resumia a isso, a reviver a sua infância. Falar sobre umas coisas que aconteceram nos meus bastidores... Falar sobre uma coisa que aconteceu nos bastidores do meu canal. Eu tinha um roteiro que falava sobre o tédio. E, na verdade, eu peguei o tema desse vídeo aqui, o título também, desse vídeo que eu tava escrevendo. E nele... A minha linha de raciocínio era basicamente o seguinte: reviva a sua infância. Bom, pois bem, é claro, isso é muito bom. É importante você alimentar um pouco a sua criança interna. É importante você brincar um pouco com a vida, porque, cara, a vida, ela só te dá martelada. Sabe, ao longo dela você percebe que, mano, as coisas não vão acontecer como você quer. E então é normal. É bem normal que isso aconteça. Então, sabe, isso é muito bom. Porém, você se lembra daquela vez onde você tava lá, sentado no vaso que você chama de trono, e só ficou olhando pra parede?
Quantas vezes, né, você não tava lá olhando pra parede, pensando na vida ou fazendo qualquer coisa, sei lá, pensando na escola? Enfim, o ponto é, quantas vezes você não ficou refletindo ali? Sabe, alguma atitude errada ou alguma solução pra um problema? Lembra que eu tava falando da linha de raciocínio do Boomer? Pois bem, ela tem um ponto que eu concordo, na verdade, com bastante veemência. O tédio, ele te traz mais felicidade. Sabe, você poder ficar no tédio, às vezes, é muito bom. E essa é a linha de raciocínio... E o meu amigo morreu. Essa é a linha de raciocínio que deveria ser seguida, na minha opinião. Porque, veja... O tédio, ele faz você refletir. Ele faz você pensar de forma criativa. Ele faz você ter um fluxo maior de pensamentos que podem ajudar você a chegar numa solução. Muita gente recorre ao uso de drogas, por exemplo, quando tá no tédio. Outros aos vícios dos celulares, mas eu uso o tédio para reviver a minha criança interna. Eu uso o tédio para conversar com as pessoas e principalmente para repensar um pouco as minhas atitudes. Pô, às vezes você tá no tédio, às vezes é legal você entrar naquele seu grupo de amigos do WhatsApp ou do Discord e conversar. E tirar uma ideia. Porque às vezes tudo que você precisa não é se mover, mas só curtir um pouco dessa brevidade que você tem de, sabe, poder respirar, de poder ter um pouco mais de liberdade pra usar suas ideias. Eu passei metade do meu ensino médio completamente no tédio. Eu acho que foi isso que mudou a minha vida pra melhor. Eu acho que eu meio que passei a me importar um pouco mais com questões realmente importantes. Eu tive epifanias, eu tive, sabe, muitas ideias que me proporcionaram coisas muito boas. Então, sabe, o tédio é fundamental, eu diria. O tédio só é realmente ruim se você tenta forçar a eliminação dele da sua vida. Só que você precisa do tédio. Sabe, aproveitando que tá esse pôr do sol aqui, que eu não consegui capturar corretamente, eu quero aproveitar para falar um pouco sobre uma experiência engraçada que eu tive. Bom, como eu falei, eu passei metade do meu ensino médio só pensando na vida e pensando em, sabe, coisas que um adolescente médio pensaria, eu acho. E eu tive uma epifania. Como vocês sabem, eu gosto muito de filosofia e eu acabo lendo muitos livros de filosofia antiga, principalmente daqueles gregos. E, bom, eu tive uma epifania quando eu li as Meditações de Marco Aurélio. Na verdade, um amigo meu recomendou esse livro pra mim, um amigo que eu considero muito. E ele, bom, disse o seguinte, cara, leia O Antifrágil, de Nicolas Taleb, e leia esse livro aqui também, Meditações de Marco Aurélio. E aí eu comecei a ler aquilo, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que era uma profundidade de falar sobre coisas que necessariamente não deveriam ser ditas com tanta profundidade. Até porque você não espera ler sobre lógica aristotélica ou lógica estoica quando você tá lendo um livro de um imperador de Roma, antigo. Então, isso acabou ficando preso na minha cabeça. Isso acabou fazendo eu ter iniciativa até mesmo pra falar um pouco com as outras pessoas sobre filosofia. Até porque sempre foi um tema que eu gostei. E eu percebi que, bom, eu tinha um pouco mais de iniciativa quando eu falava sobre as coisas que eu gostava. E eu também percebi que eu tinha um pouco mais de facilidade nesse assunto. Através dessa facilidade, eu fui melhorando um pouco a minha condição com, sabe, o meu círculo social. Eu fui meio que construindo novas amizades, eu fui até sendo um pouco mais sociável. E tudo isso porque eu passei o meu tédio, eu passei a aprender a gostar do tédio. Eu passei a viver o tédio. Literalmente, eu pegava o tempo livre que eu tinha depois do ensino médio integral só pra ficar lendo, só pra ficar, sabe, fazendo absolutamente mais nada. Às vezes eu nem lia, às vezes eu só deitava na cama e ficava pensando um pouco. E isso me ajudou não só a compreender um pouco mais do meu contexto social e tudo mais, e outras coisas também, né? É claro, quando você pensa, você acaba desencadeando várias linhas de raciocínio seguidas, que podem não ter nenhuma relação, mas você fica pensando lá e você chega em diferentes conclusões. Mas, meio que através disso, eu consegui ter muito mais proveito, tanto no quesito social, tanto no quesito
de estudo. Poxa, eu comecei a ler livros, coisas que eu não fazia antes. Eu comecei a ser uma pessoa social, coisa que eu não era. Eu era completamente antissocial, sabe? Então, se tem uma coisa que eu posso afirmar, é que o tédio, ele vai ser uma das coisas que você vai mais conseguir implementar na sua vida. Porque é tão fácil quanto ficar parado, olhando pro nada. Aproveite o tédio. Aproveite porque o tédio, ele é a coisa mais fácil de todas de se utilizar. E eu te garanto que você não vai se arrepender de viver o tédio. O que eu posso dizer é aprenda a gostar dele. Não eliminá-lo da sua vida. E, meu Deus, o que aconteceu nessa caverna aqui, gente? É claro, é bom você, sabe, esquecer das coisas às vezes e só ficar jogando. Ou só fazer alguma outra coisinha mais de leve pra clarear um pouco a mente. Mas às vezes, tudo que você precisa, quando não tá dando nada certo, ou quando aparentemente as coisas não estão fluindo da forma que deveria fluir, aprenda a utilizar o tédio. Acho que no mais é isso. Eu convido vocês a entrar no meu grupo VIP do WhatsApp. Lá eu basicamente falo dos bastidores aqui do canal. Eu sempre falo sobre coisas que talvez você não tenha entendido nos meus vídeos. E às vezes eu respondo as mensagens dos membros lá também. Também falo sobre lançamentos do canal e tudo mais, até mesmo patrocínios. E eu sempre pergunto algumas coisas lá pra vocês também. Também convido você a entrar no meu Discord, né, gratuito também, enfim. E conhecer também as minhas outras redes sociais. No mais é isso. Espero que você tenha gostado. E cadê os meus amigos? Ah, beleza, ele tava aqui. Ok. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Tá aí o convite, caso você queira entrar no grupo e tudo mais. E fiquem muito bem. Tamo junto, meus nobres. Obrigado pelos 200 mil inscritos. Fui!